Toda empresa tem um plano estratégico, certo? Mas quantas delas realmente conseguem tirar esse plano do papel? A verdade é que existe quase sempre um abismo enorme entre o que foi planejado e o que de fato acontece no dia a dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Como a parceria entre a consultoria da Tiresias RH e a tecnologia da Humant consegue construir a ponte para cruzar esse abismo. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender qual é o tal elo perdido da estratégia. Depois, a gente entra na solução que junta consultoria e tecnologia. Em seguida, vamos ver na prática como alinhar pessoas e metas, como fortalecer a cultura e, para fechar, como usar dados para tomar decisões de um jeito muito mais inteligente. Então, começando pelo problema. Muitas organizações desenham estratégias que parecem brilhantes, mas que simplesmente se perdem na tradução para a rotina. É como se existisse uma desconexão fundamental que impede o sucesso de acontecer. E aí fica a pergunta: essa estratégia vive só na sala de reunião, naqueles documentos bonitos, ou ela realmente faz sentido no dia a dia das equipes? Porque se não fizer, ela já nasceu fadada ao fracasso. A conexão com as pessoas é tudo. E essa conexão é criada por uma coisa chamada ativos intangíveis. Não são máquinas, não são prédios, são os elementos que de verdade movem uma empresa. O talento das pessoas, a cultura, a liderança, a informação que circula. São esses ativos a verdadeira ponte para atravessar aquele abismo entre planejar e executar. E quando a gente olha para esses ativos, dá para ver como eles estão ligados. O capital humano, bom, são as competências do time. O capital organizacional é o que une todo mundo, sabe? A cultura, a liderança. E o capital informacional são os dados, os sistemas que ajudam a guiar as decisões. Uma empresa só está pronta para executar a sua estratégia quando esses três capitais estão bem alinhados. Ok, então, como se constrói essa ponte de forma sólida? É preciso juntar duas coisas que são essenciais: a orientação de quem entende do assunto, os especialistas e, claro, a plataforma de tecnologia certa. E é aqui que a parceria faz todo sentido. Pensa assim, a Tiresias RH entra com a consultoria estratégica. Ela é tipo a engenharia que vai projetar a ponte, sabe? Diagnosticando e desenhando o que precisa ser feito. Já a Humanda entra com a tecnologia. Ela é a construtora, fornecendo a plataforma, as ferramentas e os dados para, de fato, construir, medir e manter essa ponte funcionando. O resultado disso? Juntas, elas entregam uma solução completa. Não é só sobre ter um plano ou ter um software, mas sim sobre integrar os dois para criar o que a gente chama de prontidão estratégica. É a capacidade real, mensurável, de alinhar todos esses ativos intangíveis com os objetivos da empresa. Bom, o primeiro pilar que a gente precisa fortalecer é o capital humano. E o passo número 1 é garantir que cada pessoa dentro da organização entenda e esteja alinhada com os grandes objetivos estratégicos. Para isso, a plataforma Human tem ferramentas bem específicas. O módulo de objetivos e desempenho, por exemplo, é fundamental. É ele que transforma aquela estratégia de alto nível em metas concretas, que dá para medir para cada colaborador. A palavra-chave aqui é clareza. A plataforma permite criar metas de vários tipos, garantindo que todo mundo saiba para onde está indo. Os líderes conseguem acompanhar o progresso dos times em tempo real. E com as avaliações 360 graus, que pegam feedback de todo lado, de gestores, de pares, fica muito mais fácil mapear as competências e ver aonde precisa melhorar. E o benefício vai direto para os colaboradores. Como a própria fonte diz, a ideia é potencializar o desenvolvimento profissional. Porque, vamos combinar, quando os objetivos da empresa estão ligados ao crescimento de cada um, o engajamento dispara. Ok, identificamos as lacunas de competência. E agora? O próximo passo é fechar essas lacunas. É aí que entra o módulo de cursos e desenvolvimento, uma ferramenta para capacitar o time de um jeito bem sistemático. Com isso, o aprendizado deixa de ser uma coisa isolada e vira parte da estratégia. Dá para criar trilhas de desenvolvimento personalizadas, garantindo que as pessoas certas tenham as habilidades certas. E o melhor, com tudo sendo acompanhado de perto, com relatórios detalhados. Agora, vamos para o segundo pilar, o capital organizacional. Não adianta ter gente capacitada se a cultura não colabora. Uma cultura forte e uma comunicação clara são absolutamente vitais para o trabalho em equipe e para a execução da estratégia.
A plataforma Human ataca isso com várias ferramentas. As pesquisas de clima, por exemplo, ajudam a medir a temperatura da organização. As bibliotecas de conhecimento garantem que a informação importante esteja acessível para todo mundo. O chat corporativo centraliza a comunicação e as notícias garantem que as mensagens estratégicas cheguem a todos. No fim das contas, o impacto é humano. O objetivo é criar um sentimento real de pertencimento, não importa se a pessoa trabalha no escritório ou de casa. É sobre construir uma comunidade de verdade, uma comunidade engajada. E o reconhecimento é a base de uma cultura forte. A plataforma facilita muito na hora de celebrar aniversários, marcos de carreira e, mais importante, reconhecer as conquistas, sejam elas de uma pessoa só ou do time inteiro. E essa cultura de reconhecimento pode ir além, se conectando a um programa de recompensas. Assim, um desempenho excelente se transforma em benefícios concretos, o que motiva as equipes ainda mais. Chegamos na peça final da solução, o capital informacional. Aqui, a grande virada é sair da gestão baseada na intuição, no eu acho que, para tomar decisões estratégicas com base em evidências, em dados concretos. É um processo bem sistemático. Primeiro, a plataforma coleta dados precisos sobre as pessoas. Segundo, ela permite segmentar esses dados para focar em grupos estratégicos. Terceiro, ela gera relatórios que cruzam essas informações. E o último passo, usa essa análise toda para tomar decisões muito mais inteligentes sobre talentos e cultura. Essa tabela resume bem como cada peça se encaixa. Cada ferramenta de gestão de dados tem um porquê estratégico. Desde garantir que os dados iniciais estão corretos, até conseguir filtrar relatórios para conectar o desempenho das pessoas com os resultados do negócio. Resumindo tudo, a combinação da consultoria com a tecnologia oferece uma estrutura completa. Ela permite que uma empresa pare de apenas sentir como está sua cultura ou seu time e passe a quantificar, alinhar e gerenciar esses ativos de um jeito proativo e principalmente mensurável. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O capital humano, o organizacional e o informacional de uma empresa, eles podem ser o maior acelerador ou a maior âncora de uma estratégia. A grande pergunta é, hoje, na sua organização, de que lado da balança eles estão?